Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai. Meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de Rio Preto, esse domingo abençoado, 1º de junho, já iniciamos aí, um mês, nesse 1º de junho de 2025, o tema da mensagem está aí no telão, olha que bonito, fé, justiça e esperança em tempos de turbulência. Fala para quem está do lado aí, olha, fé, justiça e esperança. É o que esse mundo, que esse Brasil, que a nossa cidade, que Rio Preto mais precisa, né? Refletindo sobre os acontecimentos recentes, tanto aqui em Rio Preto, tanto aqui na nossa cidade como no Brasil, essa semana, e aí no coração veio essa mensagem. Vamos lá, Mateus capítulo 6, acharam aí, verso 33. Enquanto você procura, deixo já aqui o convite para você se inscrever no nosso canal, @ImelRioPreto. Nós estamos no Twitter, no X, no Instagram, no Facebook e principalmente no YouTube, que é o canal onde a gente está concentrando todos os nossos cultos gravados. No Facebook não vai ter mais culto gravado, viu? Agora o Facebook cortou, ele só vai permitir ficar um mês gravado. Então todos aqueles nossos cultos de 2020 para cá, vamos perdendo tudo praticamente, né? O que estava lá no YouTube, o que nós gravamos vai ficar lá, está lá no YouTube. O que não foi, a gente acabou perdendo. Então é legal esse corte que a gente faz para o YouTube, porque ele vai permanecer lá daqui 5, 10, 15 anos, alguém pode estar sendo edificado com essa mensagem de fé, de justiça e de esperança. Vamos para o texto? Na Nova Tradução, na linguagem de hoje. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Isso mesmo, irmãos. Está em Mateus, capítulo 6, verso 33, na Nova Tradução, na linguagem de hoje. Vamos lá. Quero abordar 3 pontos nesse texto, de fé, justiça e esperança em tempos de turbulência. Vocês estão acompanhando o que está acontecendo? Tivemos aí, acho que foi Minas, que teve por causa de muitas chuvas, de novo, uma cidade aí com problemas. Deu certo, doutor? Deus abençoe, obrigado, viu? Mais uma vez tivemos aí em Minas Gerais, uma cidade com todo esse problema, como a gente teve aquela vez, Não sei se teve mortos, eu acho que não, mas foi mais uma cidade aí com deslizamento e teve mortos ou não? Vocês sabem dizer, irmãos? Eu não cheguei a ver a matéria toda, mas eu vi a manchete desse deslizamento em Tenório, São Tenório, negócio assim, uma cidade, Timóteo, acho que é, lá de Minas. Tivemos na nossa cidade, uma tentativa terrível de feminicídio, que foi uma coisa grotesca, não sei se vocês acompanharam, sem palavras, a mãe ser brutalmente esfaqueada. Olha, vocês estão, gente, falta justiça, e não apenas a justiça dos homens, mas nós cristãos, a justiça que o Senhor quer derramar sobre esta terra, é através de mim e de você, é através de nós, irmãos. Tivemos aí o caso dessa mãe, futura mamãe, que foi esfaqueada, parece que está com um estado grave, não sei se vocês viram, 7 meses, 7 vezes isso. Tivemos aí a casa que acabou explodindo, isso tudo aqui em Rio Preto, irmãos, estou falando aqui, não estou indo longe não, lá no Afeganistão, não estou pegando na África, na Ásia, não, estou pegando aqui. Tivemos uma casa que teve um princípio de incêndio na sala, eu estava lendo uma matéria no jornal, e parece que a mãe, não sei se ela tentou socorrer os filhos, não sei como foi, ela teve 50% do corpo queimado, e infelizmente ela veio falecer hoje, 40 anos de idade. Vocês viram isso, gente? Eu fico olhando isso, acompanhando as notícias, e eu falo, Deus, quanta tragédia, quanta coisa triste. Deixou 3 crianças, acho que uma de... não sei se é 4, 6 e 11 anos, pequenas crianças, o esposo. Olha, estão tudo internado no hospital. Que tristeza,
Até vai aqui uma dica, ainda falei hoje para a Suzy, falei, Suzy, não saiu no jornal qual era a razão do princípio de incêndio, mas vamos tomar cuidado, irmãos, com esse negócio de carregar telefone, carregar coisa. A gente deixa lá na nossa sala, a gente tem esse costume, sabe, vai dormir. Eu falei ainda hoje para a Suzy, falei, Suzy, pelo amor de Deus, vamos começar a tirar tudo da tomada, carrega de dia, porque se Deus livrar de acontecer alguma coisa, você está ali. Né? A família, infelizmente, não deu tempo, André. Você imagina se acordar com a tua casa, aquela fumaça, aquela coisa. E aí eu fiquei pensando nisso tudo. Né? Tivemos a questão, acho que isso foi semana passada, das bets. Da jogatina. Saiu até hoje, né, no jornal, o posicionamento da Igreja Católica, que também é contra a jogo de apostas. Gente, você tem noção de quantas famílias estão sendo destruídas por esses negócios de jogo do tigrinho, jogo do bet? Outro dia eu vi uma matéria, o cara devendo 100 mil por causa de jogo. Não, ainda se ele está devendo porque ele comprou comida para a família, não, para o jogo. E aí, sabe o que mais me deixa triste? Eu estava vendo até um vídeo eu acho que ele ainda é deputado, Carlos Bezerra Júnior, não sei se ele ainda é, ele foi deputado, mas ele é filho do pastor Carlos Bezerra. Foi até a igreja que a pastora Suzy foi consagrada lá em São Paulo, lembram? A comunidade Zona Sul, acho que é. A gente foi na igreja em 2019 deles, uma igreja linda, um templo maravilhoso, né? Lá do pastor Carlos Eduardo. E eu estava vendo um vídeo dele, do Júnior, sobre isso daí. Sabe, um político sendo ouvido, e aí na entrevista, depois se vocês quiserem eu até mando para vocês. E na entrevista perguntam para o rapaz, o que você é? Eu já fui político, hoje eu sou assessor. Mas, e todo dando com deboche, sabe? E aí ele fala, mas meu negócio é empresa. Eu tenho empresa de apostas, que faz parte dessas bets. Gente, isso aí, não, sabe, é uma tristeza ver família sendo destruída por causa de um jogo. E essas pessoas ganhando milhões. Aí a gente vê aquela outra influencer, né, que caiu indo para a CPI. Vocês estão entendendo como que nós temos que estar antenados com as coisas do dia? Aí você fala, não, pastor, mas eu não quero saber dessas notícias. Mas, irmão, é o que está acontecendo no Brasil, e nós metodistas temos que clamar por justiça, e não apenas a justiça divina, mas a justiça social também. Nós não podemos nos calar. Como metodistas, a nossa função, você vai ver que Wesley, enquanto estava tendo escravidão, no século XVIII, na época de Wesley não se calou diante da escravidão dos negros. Mas Wesley constantemente mandava cartas para o parlamento inglês, inclusive para um político muito importante, que foi William Wilberforce, que ele falava muito com esse William, que ele acredito que ele também era anglicano, né, ou metodista, não sei agora, mas Wesley teve boa parcela da libertação dos negros na Inglaterra. Você tem noção disso? Quer dizer, a igreja ela tem que estar envolvida por justiça. A gente pode até não querer envolver na política, mas não abrir a nossa voz, clamando por justiça, a igreja não pode se omitir. Então foi semana de tragédia, foi semana de deboche. Esse pessoal está dando risada da cara da gente, estão ganhando milhões. Sabe? Gente, nós não temos noção, é milhões. Tanta gente passando fome e necessidade, cidades sem estruturas, pessoas na marginalidade, e essas pessoas ganhando milhões de uma maneira que eu, ao meu ponto de vista, e nós metodistas, está no nosso livro, no nosso manual de disciplina, apostas, jogos, a gente não deve se compactuar a isso. Está no nosso manual, é o nosso estatuto, é a nossa regra de fé metodista livre, a gente se abster dos jogos. Então, a primeira coisa que eu quero falar, são 3 pontos, né? Eu sempre divido o sermão em 3. Olha lá, fé, justiça e esperança nesses tempos de turbulência, irmãos. Primeiro ponto que eu quero falar, a importância da justiça social na vida cristã. É o texto que a gente acabou de ler de Jesus aí, né? Olha que maravilha. A igreja como agente de esperança. Sabe, irmãos, Wesley, que um dos precursores, né, um dos fundadores do movimento metodista, ele sempre falou sobre a libertação, não de uma maneira apenas física, mas a santificação social. Olha que interessante, é uma doutrina de Wesley. É um sermão dele que fala sobre isso. Santificação social. Ele enfatizava que as obras de misericórdia e justiça fazem parte da gente. Inclusive hoje a gente vai ter Joade, vai ter propostas que eu já andei conversando com o Dr. José, para a gente poder esse ano avançar a igreja como um todo. E
Sabe, o Wesley, irmãos, a gente começa a ver a história dele, regrado, toda semana ele ia até o cárcere, ele fazia o papel dele como capelão, como pastor. Aí você fala, mas quem está lá não merece, mas quem está lá... Irmão, se for a gente ficar julgando, nós não vamos mais para o céu. A gente passa a ser cristão e a gente passa a ser julgador, e nós não vamos julgar não, irmão. Quem julga é o Senhor. Se a gente ficar quem merece, quem não merece, quem deve, quem não deve, quem pode, quem não pode, irmãos, a igreja não está aqui para isso. A igreja está aqui para servir. Esse é o nosso papel. E Wesley, ele falava que a fé sem ações, sem obras, ela é morta, né? Uma referência a São Tiago, capítulo 2, verso 17. Para Wesley, ele entendia que o metodismo tinha que ser um movimento de ação. Mas não é só focado em ação social. Olha o que ele falava, santificação social. Olha que diferença. Não é só eu ir lá e entregar uma cesta, isso é muito bonito. Mas Wesley também entendia que nós temos que entregar a libertação para o povo espiritual. As pessoas estão aprisionadas espiritualmente. Elas precisam ser libertas. E aí, o texto que veio no coração foi Isaías capítulo 1. Acho que até esse texto que está aqui, não é? Aqui Ezequiel, não, mas é o Isaías nesse capítulo. Capítulo 1, verso 17, não precisa abrir não, mas ele fala assim na Nova Tradução. Aprendam a fazer o bem, procurem a justiça e acabem com a opressão. Aleluia. Aqui Isaías clama para que o povo de Deus tivesse uma fé prática que combatesse a injustiça. Você tem noção que naquele tempo a igreja, ela estava corrompida? Será que é só no tempo de Isaías? A igreja estava corrompida. Sacerdotes estavam corrompidos. E aí Wesley, ele explica que a igreja deve ser a voz. Toda vez que eu uso esse termo, eu lembro da nossa querida Rosicler, né? Wesley, ele fala isso, que nós temos que ser a voz ativa na transformação social, como uma igreja histórica, metodistas que sempre combateram lá no passado a escravidão. O que nós temos que combater hoje? As injustiças, que elas continuam. Por mais que a cor da pele, ela não é mais um motivo, como eu posso dizer, para se tornar escravo, mas ainda hoje nós temos muita injustiça. Não apenas pela cor da pele, mas pelo quanto ganha, pelo que veste, pela profissão. É ou não é, igreja? Opa! Primeiro ponto, irmãos, eu e você, nós metodistas, buscar a justiça e ser a justiça. E essa é a parte mais difícil. Ser a pessoa justa. Demonstrar. Às vezes a gente está muito preocupado de levar o evangelho, de levar a palavra de Deus, pegando uma Bíblia, levando para as pessoas, mas não é só isso. Levar o evangelho é eu viver uma vida conforme a ética que Cristo deseja. Levar o evangelho é eu viver uma vida conforme a palavra de Deus determina. Levar o evangelho não é só eu sair na praça e falar de Deus e do amor de Deus. Isso é muito bom, é muito bom. Mas se a vida dessa pessoa que está lá na praça falando não condiz com aquilo que Deus quer, não adianta nada, irmãos. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então tem muita gente que às vezes eu estou propagando a palavra, eu estou pregando, Tá, mas e a nossa vida? Ser cristão não é fácil não, irmãos. É um desafio. É um tremendo desafio. No mundo de tanta injustiça, no mundo de tanta vingança, no mundo de tanta coisa ruim, a gente ser pessoas que têm coisa boa. Rapaz, como é difícil. É muito difícil. Fala comigo, vem comigo, não dorme não, minha benção. Segundo ponto nessa noite, já estou encerrando. Esperança em meio à crise, que é a nossa fé em ação. Olha lá, nós vamos falar novamente do teólogo Albert Outler, lembra dele? A gente já faz uns 3 domingos a gente tem citado o Outler, né? É legal porque ele é um teólogo metodista bem contemporâneo a gente. Ele faleceu agora em 1989, 88. Então o Outler, ele está muito próximo da nossa realidade, né? E é muito bonito porque a teologia do Outler, ele diz para nós o seguinte, ele vem resgatar
que o metodista ele não pode esquecer do quadrilátero wesleyano. O Altler ele batia muito nessa tese. Lembra o que era o quadrilátero? A gente estudou faz uns 4 domingos isso, hein? O quadrilátero, ó, vou ler lá. Ó. A escritura, a tradição, a experiência e que mais? Tinha mais um ponto. Vamos lá. A razão. Não podemos esquecer esses 4 pontos. Ou seja, porque a Bíblia, a Escritura, ela é a nossa regra de fé, é o nosso máximo, é aquilo que é o nosso norte, aquilo que preconiza a vida do cristão, sim, mas por metodista a tradição também da igreja é importante. O que os pais da igreja nos ensinaram, o que os pais da igreja deixaram para nós, seus textos, seus estudos. Por que a razão? Porque nós metodistas não podemos agir apenas com a emoção. Hoje tem se buscado muito pessoas que agem pela emoção. Pessoas que agem tão somente na... Não, Wesley dizia, a gente tem que ter racionalidade. Como Paulo diz, né, para o culto ser racional. E o último, a experiência. Por que é importante para Wesley? Porque hoje também busca uma experiência muito vazia, só na emoção, e não numa experiência de verdade. Ver a mão de Deus de forma poderosa agindo na tua vida. É preciso a gente ter as experiências com Ele. E esse teólogo, Albert Altler, ele fala muito isso sobre a fé em ação. Olha o que interessante é a citação de Isaías que a gente tem nesse ponto. Mas, é Isaías 40, 31, capítulo 40, verso 31, na nova tradução. Mas os que esperam no Senhor, recebem sempre novas forças, aleluia. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam, aleluia. É um texto maravilhoso que nesses tempos de tanta incerteza, a gente tem que lembrar que a nossa esperança ela está enraizada, ela está ancorada em todas as promessas de Deus. Ainda que você se sinta cansado, quer que desligue a luz, irmã? Tá. Ah, não. Ah, tá. Ainda que você esteja cansado, ainda que você esteja cansada, não desanime. A nossa esperança está nesse Jesus maravilhoso. Uma fé em ação, se não for acompanhada de obras, olha lá, eu acho que esse aqui é o ponto primeiro, se eu não me engano. A fé verdadeira no cuidado com os necessitados. Que interessante. O ponto 2 é isso aí. A nossa missão em meio à crise. Olha lá, a religião verdadeira é essa, ajudar órfãos e viúvas, praticando a justiça, com a presença viva do Evangelho. O que adianta a gente vir, falar bonito, a gente andar com a Bíblia, saber todos os versículos, isso é positivo, isso é muito bom. Mas se você não viver esses versículos, não vai valer nada. Só decorar não entra para o céu. Não passar na provinha para entrar para o céu. Eu tenho que viver. A Bíblia é preciso eu vivenciar. Por isso que é o último ponto que o Altler fala, né? A experiência, o quadrilátero wesleyano fala, experiência. Eu tenho que viver. E para encerrar, terceiro ponto, a gente vai aprender que a igreja tem um papel de unir, unidade e reconciliação. Hoje nós vamos falar de uma outra teóloga metodista que nem eu conheci esse nome, e fui estudar um pouco sobre ela, Phyllis Tickle. Olha que interessante, ela é uma escritora metodista, que ela dizia o seguinte, que a fé, em tempos de mudança cultural, ela defendia que o amor cristão tem que superar as divisões. Inclusive a Phyllis é uma teóloga bem recente, ela faleceu agora, 2015. Então é uma teóloga que está até mais próximo da nossa realidade, né? Phyllis Tickle, depois eu mando o nome dela no grupo, para quem quiser estudar um pouquinho sobre a Phyllis. Ela é uma pensadora contemporânea que explorou a fé justamente nos contextos de transformação cultural. Olha que legal. Provavelmente ela era uma grande missionária, né? Então ela ia nas culturas, ela ia nas diversidades, e ali ela conseguia fundamentar a importância da fé em Cristo para aquelas comunidades, para aquelas culturas, para aquelas pessoas. E essa escritora metodista,
ela destaca algo importante, que a igreja ela é um modelo para reconciliar. A igreja não é para separar, sabe? E eu digo sempre, a igreja ela julga tanto, né? Nós cristãos, a gente julga demais. A gente aponta o dedo demais. A gente, sabe, nós somos verdadeiros acusadores, né? Ah lá, está fazendo aquilo. Ah lá, está fazendo aquilo lá. Ah lá, está fazendo aquele outro. Hã? Não, somos. E olha que bonito, o texto que a gente vai usar na Filipe, olha aqui, 1 Pedro 4, verso 4, capítulo 4, verso 8, diz assim na Nova Tradução: acima de tudo, porém, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa os muitos pecados. Olha que coisa linda de Pedro, cara. Fala se Pedro não era o cara, né? Pedrão, maravilhoso. Porque o amor, olha que coisa linda, perdoa os muitos pecados. Sabe, irmãos, a Tickle, Philip Tickle, essa teóloga metodista, ela entendia isso, que a igreja, o metodismo em si mesmo, ele não foi criado como uma nova igreja. Lembra? Eu sempre falei isso. Wesley, ele queria, na verdade, avivar a igreja anglicana. Não passava pela cabeça de Wesley criar uma igreja chamada metodista. Tanto é que Wesley nunca foi metodista. Olha que interessante. Wesley faleceu como um pastor anglicano. Ele era anglicano, ele continuou anglicano. Ele só foi impedido de pregar nas igrejas anglicanas. Mas ele era um pastor anglicano. Sabe, então, quando a gente olha a história da igreja metodista, a nossa história, a gente vê que nós não somos formados por cisão, por rupturas, não, pelo contrário. Wesley sempre buscou na comunhão, na unidade, a transformação. Olha que coisa linda. É o pensamento dessa teóloga, né? Phyllis Tickle. Nome diferente, né? Assim, irmãos, que fica para nós essa lição. Olha que coisa linda. Somos chamados a ser voz da esperança, mãos que servem, corações que acolhem. E não ser o primeiro a atirar a pedra. Será que a gente está igual aquele pessoal lá? Quem for o primeiro, começa todo mundo jogando as pedrinhas no chão. Opa, peraí, eu já estava com a pedra na mão. Será que a gente já anda com a pedra na mão? Precisamos repensar, irmãos. E olha que bonito. Tudo que vocês fizeram a algum dos meus irmãos, mesmo que seja o menor deles, foi a mim que fizeram. Pensa nisso quando você estiver abençoando alguém. Quando você estiver... Ainda hoje eu vi um vídeo, passou no meu Instagram. É lógico que eu acho que aquele vídeo, ele não é real. É uma ficção. Mas eu achei muito bem produzido o vídeo, muito legal. É um cabeleireiro, ele está lá no salão dele parado, e de repente entra um homeless. Porque o vídeo é todo em inglês, entra um morador de rua. E o morador de rua começa falando para ele, ele começa ajeitando a cadeira, já para o cara sentar. E o morador de rua, eu queria dizer que começa já a ajeitar como que chama? É capa? Capa, né? Já começa a ajeitar a capa e o morador, não, eu queria só te falar que eu não tenho dinheiro. O cara, eu não estou interessado no seu dinheiro. Qual corte você quer que eu faça? Aí o cara falou, não, eu não tenho dinheiro para pagar. Eu não, como que você quer? Não, o jeito que você fizer. Aí ele todo barbudo, ele todo, né, parece que cara com 1 ano que não lava o cabelo, que não corta a barba. De repente mostra a imagem do vídeo. Eu devia ter baixado esse vídeo para mostrar para vocês. Ele mostra o cara totalmente diferente. Aí o cara vira e fala para ele, poxa, eu vim aqui justamente para isso, porque eu tenho amanhã cedo uma entrevista de emprego. Aí de repente o barbeiro para, você tem uma entrevista de emprego? Ele vai atrás da porta, pega o paletó dele e dá para o cara o paletó e fala, então você tira essa tua blusa fedida aí, velha, vai lá dentro, tem um banheiro, passa uma água, se lava lá. E o cara saiu com o paletó, e aí o vídeo vai contando a história do cara. Você já viu esse vídeo? Eu acho que é ficção, não deve ser real, mas é muito bonito o pano de fundo, né, que tem a história, né? E aí, no final mostra aquele cara, ele vira um corretor de imóveis, ele ganha muito dinheiro, e aí sabe o que ele faz? Ele compra o salão onde o cabeleireiro era alugado, e doa o salão para ele. Nossa, eu até chorei no final do vídeo. Eu sei que não deve ser real, mas eu fiquei emocionado. Eu falei, poxa, será que se isso aí fosse verdade, né? Quer dizer,
o cabeleireiro, ele queria retribuir na hora lá que ele deu o paletó, e o cabeleireiro simplesmente falou para ele, não, ó, ele deu um papelzinho que eu acho que devia ser da igreja lá, não sei, passe para mais alguém. Esse favor que eu te fiz, você passa para uma outra pessoa. Aí depois de anos ele volta com aquele papelzinho lá, pastor Marcos. Ó, você lembra que você me entregou esse papelzinho aqui? E no papelzinho está a chave do salão junto. Olha aqui. Isso é a realidade, irmãos. Olha aqui o texto que Jesus nos deixa. Quando você fizer para alguém, não olha, mas pensa que você está fazendo para o próprio Senhor. Né? Porque se a gente for ficar olhando, irmão, nós vamos julgar. Se a gente ficar reparando, a gente vai julgar. Se a gente ficar, pensando, a gente vai julgar. Então não julgue, simplesmente faça. É a melhor coisa. E a última tela, se você quer aprender mais, você que acompanhou até agora, você aí de casa nos assistindo, vem nos fazer uma visita na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, aqui em Rio Preto. E você é o meu convidado e a minha convidada especial. Todos os domingos, 19 horas, horário de Brasília. Fico aí, irmãos. Fé, justiça e esperança.